semana se passou e nós podemos louvar, adorar e cultuar ao nosso Deus em comunhão na igreja e também com aqueles nossos irmãos que no YouTube nos assistem. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque nós podemos alcançar pessoas que, por motivo de força maior, ainda não podem participar dos cultos coletivos. Mas nós estamos na casa de Deus e bendito, louvado e adorado seja o nome do Senhor. E num culto de celebração, porque nós estamos celebrando a nossa reinauguração do templo, das nossas reformas, nossas adequações que estão praticamente finalizando, e também estamos celebrando os nossos 23 anos de vida, de ministério, Igreja Batista da Praia, aqui na rua Dr. Jairo de Matos Pereira, isso, não é isso? Certíssimo. E louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos aqui celebrando esses 22 anos, alguns dos nossos, 23, isso, irmão Esdra, 23, está aqui, bem bonito e bem grande, para que não se esqueça. Alguns dos nossos estão aqui há 23 anos, alguns estão há um pouco menos, mas estamos juntos celebrando e reconhecendo que o Senhor tem feito grandes coisas nesta igreja, em nossas vidas, neste lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Você curva sua fronte em oração. Vamos consagrar esse culto ao Senhor. Nós vamos estar dizendo: Senhor, eis-nos aqui, a nossa vida, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, na Tua casa para Te adorar. Nós queremos Te cultuar e Te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado, por todas as maravilhas que o Senhor tem feito na vida de nossa igreja. Curva sua fronte em oração e vamos orar. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos, Te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos, Te adoramos, ó Senhor, porque grande és Tu. Maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, digno de glória. Levantemos nossas mãos, Te adoramos, ó Senhor, digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos, Te adoramos, ó Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda
Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, é santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a litania da palavra de Deus, uma litania que faremos de forma responsiva. Eu lerei como dirigente, os irmãos, a irmã Eide, a irmã Regina, responderão na congregação. A palavra de Deus no Salmo de número 100 diz: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Cantamos e adoramos ao Senhor, porque eu quero que Deus use minha vida em seu serviço, por isso eu louvo com sinceridade de coração. Mas o texto que vamos ler, ele tem a ligação com por isso eu coloco meus bens e talentos à sua disposição, tudo que tenho, tudo que sou. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Congregação. Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras,
e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Mas queres saber, ó homem vão, que a fé sem obras é estéril? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Por isso que nós estamos na casa do Senhor e trabalhamos e podemos cantar que no serviço do meu rei eu sou feliz. Aquele que tem felicidade em servir a Deus com alegria, alcança do Senhor as ricas e poderosas bênçãos, porque Deus se agrada daquele que ama, daquele que dá, daquele que consagra com alegria. E nesse momento vamos consagrar dízimos e ofertas ao Senhor. Também os irmãos podem até se assentar, mas vamos cantar no serviço do meu rei eu sou feliz e dedicar ao Senhor nossos dízimos e nossas ofertas. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio a todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, vitorioso e decidido, quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Curve sua Amém. fronte em oração. Vamos consagrar ao Senhor esses dízimos, essas ofertas, agradecer a Deus pelas bênçãos alcançadas estas semanas, os aniversariantes, os milagres, as bênçãos que Deus tem feito na vida desta igreja. E nós temos vivido fortes experiências no nosso grupo de oração, no nosso culto de oração às terças-feiras. Deus tem feito grandes coisas. Deus tem curado, Deus tem salvado, Deus tem transformado através dessa igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Irmã Regina, nos eleve a Deus em oração de gratidão, de ações de graças, consagrando ao Senhor dízimos e ofertas e agradecendo a Deus pela sua presença constante na vida de nossa igreja, em nome de Jesus. Pai de amor, Pai querido, muito obrigado a Deus pela bênção deste dia. Muito obrigado, Senhor, porque esse é o dia que o Senhor preparou para nós e nós queremos dizer ao Senhor que nos alegraremos nele.
Muito obrigado, Senhor, pela alegria que a certeza da salvação em Cristo Jesus nos traz. E nesta hora, Senhor, nesse momento, nós queremos dedicar ao Senhor não só os nossos dízimos e as nossas ofertas, porque te agradecemos porque podemos fazê-lo, porque reconhecemos que tudo aquilo que pensamos que temos e que pensamos que somos, só o temos e só o somos porque é da vontade do Senhor. E muito obrigado por essa vontade soberana em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque nós queremos também aproveitar este instante e dedicar no teu altar as nossas vidas. Recebe esse culto como cheiro suave e quebranta-nos, a Deus, para que saiamos daqui transformados e diferentes da maneira como aqui chegamos. Pai, fala aos nossos corações neste dia, neste momento. Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus, porque nós cremos que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Amém. Eu quero convidar o pastor Vanderlei Lima, teólogo, professor de seminário, e agora migrando, marchando para um ministério abençoado e próspero ali em Marataízes, não é isso, pastor? Dia 5, tomando posse, indo para Marataízes para abençoar aquela região. Pastor Vanderlei é abençoado, tem sido muito abençoado com as mensagens do pastor Vanderlei, toda vez que tenho o prazer e o privilégio de o assistir, de o ouvir. E falei isso até no nosso grupo da igreja, que bênção seria tê-lo conosco, que bênção, que bom que você pôde atender o nosso convite. Amigo, o pessoal do pastor Vanelson também a longa data, trabalharam juntos na carreira acadêmica aqui no estado, e prontamente pôde nos atender para ministrar a palavra de Deus aos nossos corações nessa manhã e à noite. Então estejam atentos ao pastor Vanderlei Lima, ao que Deus tem para falar a nós nesta manhã, através do seu servo. Pastor, esteja à vontade em nome de Jesus, tá bom? Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no profeta Jeremias, capítulo 18. Enquanto você encontra, quero agradecer o convite do pastor Vanedson, quero agradecer também ao pastor Josias e à igreja por estar aqui nessa manhã, fazendo parte da história dessa igreja nesse tempo aqui, nessa manhã e também à noite. Quero também dizer para a igreja que eu estou muito feliz em ver a igreja tão bonita e desejo que o reino de Deus continue crescendo aqui nesse lugar. São 23 anos, a igreja vem caminhando e muitas coisas o Senhor há de fazer através dos seus servos aqui. Fiquei também muito feliz de ver as meninas, né? Que como cresceram, né? Será que foi a pandemia que fez elas crescerem assim, né? Esse é pizza, é hambúrguer, né? Durante a pandemia. Glória a Deus por isso, saudáveis. E quero dizer para a igreja que o pastor Vanedson e a sua família tem um lugar muito especial no meu coração, da minha família. Minha esposa não pôde estar nessa manhã, mas à noite ela deve estar com os irmãos. E para mim é muito, muito prazeroso saber que a igreja, apesar do tempo em que estamos vivendo, a igreja não parou. Amém, irmãos? A igreja não parou, a igreja continuou orando, a igreja continuou confiando no Senhor. E agora retomando as atividades, e nesses 23 anos que a igreja completa, Deus quer falar com os irmãos nessa manhã e nessa noite, num único texto, de forma que vou pregar o capítulo 18 de Jeremias, versículos 1 a 3, agora pela manhã, e à noite estarei pregando os versículos 4, 5 e 6, dando sequência. Estarei lendo então Jeremias 18, de 1 a 3, na versão, nova versão internacional, a NVI.
esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Quando fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Senhor, tua palavra foi lida. Precisamos, ó Deus, aplicá-la aos nossos corações. Precisamos praticá-la, ó Deus, cotidianamente. Ajuda-nos pelo poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar nessa manhã com o tema, ou sobre o tema, o Deus que trabalha. Aqui está um dos textos mais lidos da palavra de Deus. Um dos textos mais emblemáticos e mais sugestivos da Bíblia. Aqui temos, irmãos, a fantástica dinâmica do barro. O barro, você já sabe, é a figura de linguagem que remete para a minha vida e para a sua vida, a vida da igreja. O oleiro remete para Deus, é a figura de Deus. Você já aprendeu isso na escola bíblica, já aprendeu isso em vários sermões. Aqui o profeta prega com a vida, é diferente. Perceba, Jeremias agora, ele não está apenas profetizando, mas Deus fala para ele pregar com sua própria vida. Ele precisa não apenas falar, mas ele precisa sair de onde ele está, e ir até um local e vivenciar e experienciar aquilo que Deus tem para a vida dele. E nesse tempo de atualização da Bíblia, não vamos entrar nessa polêmica, a palavra de Deus, ela precisa chegar aos nossos ouvidos para que não só eu que sou pastor, não só o pastor Vanedes, pastor Josias, os demais que aqui estão, mas todos nós precisamos, irmãos, atualizar, na verdade, a nossa vida, a partir daquilo que tem autoridade para atualizar a nossa vida, que é a palavra de Deus. E aqui nessa experiência do profeta Jeremias, que desce à casa do oleiro, que desce à olaria, ele vai perceber como Deus faz a transformação do barro, que somos nós. Do barro, que seriam as pessoas da época de Jeremias. A transformação num vaso útil e precioso. Esse importante relato aqui nos faz pensar então, nos 23 anos, jamais que eu vou errar quantos anos a igreja está fazendo. 23 anos. 23 anos que Deus vem utilizando de vasos. Porque sem pessoas é impossível ser igreja. Sem pessoas é impossível caminhar, fazendo com que o reino de Deus cresça. Por isso Deus precisa trabalhar, mas veja, Deus precisa trabalhar dentro e fora da olaria, amém, irmãos? Sem forçar o texto, vou seguir a lógica do Dr. Russell Shedd, que diz que olaria aqui também é uma figura de linguagem que representa o local onde Deus trabalha. E não existe um local onde Deus trabalha mais efetivamente do que essa olaria que está aqui plantada no bairro Praia da Costa. Ele trabalha nessa olaria, então Ele é o Deus que trabalha dentro e fora da olaria. Primeiro então vamos perceber o que é que a Bíblia nos ensina da maneira acerca de como Deus trabalha fora da olaria. Porque Ele não trabalha só aqui dentro, Ele trabalha fora, e fora tem muito barro.
tem várias barreiras lá fora, de onde os barros são retirados, para que se faça vasos de várias maneiras, de várias cores, de vários formatos. Veja o versículo 1, ele diz: a palavra do Senhor veio a Jeremias, versão Almeida corrigida. A palavra do Senhor veio a Jeremias, é a palavra de poder, não é qualquer palavra. Porque para ir lá fora e buscar, não adianta buscar com força humana, com planejamento humano. Quem faz a obra é a palavra é Cristo, disse Calbart. A palavra é quem transforma, é quem tem poder, é a palavra de poder, como disse o apóstolo Paulo. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então lá fora ele está trabalhando com aqueles que estão desanimados. Às vezes nós colocamos a culpa em nós. Não tem assim? Hoje eu trouxe o Gustavo Valeriano, que também é um bom pregador comigo. E a gente fala assim, aquela pessoa está desanimada porque a culpa é do Gustavo. A culpa é do pregador. Aquela pessoa que está lá fora, na verdade, nem desanimada está, ela nunca veio, ela nunca se rendeu, porque faltou esforço. É claro que existe o elemento humano que trabalha. O oleiro, ele trabalha numa dinâmica em que envolve pessoas. Mas deixa eu te falar, quem transforma é a palavra, ela tem poder transformador, mas é necessário ouvir a palavra, é necessário dar crédito àquilo que a palavra fala, amém, irmãos? A palavra de Deus cria, como em Gênesis 1. A palavra de Deus restaura, como no livro de Juízes. A palavra de Deus renova e transforma, como Jesus deixou muito claro nos 4 evangelhos da sua biografia. É a palavra de Deus que tem transformado vidas. E o versículo 2 diz assim: levanta-te e desce. Não adianta a palavra chamar a minha atenção e eu não obedecer. Talvez você que está ouvindo aí pelo YouTube, talvez você já pensou em um dia visitar uma igreja evangélica. Talvez você já pensou, e toda vez que você diz, eu vou visitar uma igreja, talvez você passa pelo seu coração, não, mas eu vejo tanta coisa errada, eu vejo tanta discrepância. E você fica olhando para o elemento humano e você deixa de dar crédito à palavra. Veja, Jeremias ouviu a palavra do Senhor dizendo para ele: você precisa ter 2 movimentos. Primeiro, levantar e depois descer. Provavelmente ele estava sentado, não sei. Mas a ideia de Deus aqui não é só que ele estava, do texto, não é só que ele estava cansado ou sentado, mas é que ele estava esgotado. Tem muita gente esgotada, sabe, nessa pandemia. Tem muita gente triste nessa pandemia. Tem muita gente até sem direção. E quando você olha para a história de Jeremias, que é chamado também de um profeta chorão, você se identifica com ele. Jeremias é aquele que está vendo tudo dando errado na sua vida. Jeremias é aquele líder que está cansado de tentar direcionar o seu ministério. E as pessoas, principalmente os líderes daquela época, não davam ouvido, inclusive começaram a persegui-lo. Jeremias olhava, ouvia, ditava aquilo que Deus trazia para o povo, mas ele não via resultados. E agora Deus está falando para esse homem que está abatido, esgotado pela situação do seu povo.
Talvez eu esteja falando para alguém que está pensando exatamente isso. Estou cansado, o meu povo, a minha casa, nem todos têm ouvido a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor vem para você nessa manhã, porque quando nós ficamos prostrados, como Jeremias estava, desanimado, e às vezes até choramos pela situação que vivemos, pelo que acontece na nossa casa, nós precisamos ser levantados por Deus, e Ele, irmãos, nos levanta através da sua palavra. A palavra de Deus vem a Jeremias para levantá-lo. Nós precisamos então ouvir a voz de Deus, e a ordem dele, o imperativo é: levanta. Pelo texto nós percebemos que ele levanta mesmo. O segundo movimento é: desce. Desce, Jeremias. Quantos Jeremias nós temos aqui hoje? Desce, Jeremias. Pastor, desce para o joelho? Pode ser também. Pastor, desce como? Desce para a olaria. E agora eu quero trazer para o contexto do aniversário da igreja. A igreja está voltando no sentido presencial do termo. A igreja está agora tendo uma oportunidade nesse novo tempo, de voltar com toda a força, de voltar com todo o vigor, de voltar com todas as armas contra o inferno que está lá fora trabalhando. E a palavra do Senhor vem dizer: desce ao lugar do milagre, veja o que eu sou capaz de fazer, desce ao lugar onde eu faço a operação restauradora. Ele quer restaurar casamentos, Ele quer restaurar famílias, Ele quer restaurar vidas, e Ele faz isso principalmente em cima da roda, e a roda fica dentro da casa do oleiro, dentro da olaria. Talvez alguém te convenceu nos YouTubes da vida, talvez eu esteja falando aí para alguém que está na internet, e que foi convencido de que agora a pandemia me mostrou, como eu ouvi um jovem falando comigo, a pandemia me mostrou que eu não preciso da igreja. Ledo engano, ledo engano. Uma arma que Satanás vai usar agora nesse pós-pandemia, alguns talvez não voltem para as suas igrejas. Mas eu quero animar você através da palavra de Deus. Você precisa ir à casa do oleiro, você precisa descer ao lugar do milagre. Ele trabalha fora, trazendo você para a casa do oleiro, para dizer: aqui eu faço acontecer, aqui eu causo a restauração, é aqui que eu preciso de você. Se você está fora, você precisa entrar para ver o milagre, para animar o seu coração, para encher o seu coração de esperança. É isso que Deus queria fazer com Jeremias, um homem desanimado, um homem perseguido, um homem que estava o tempo todo chorando pela situação que estava acontecendo no seu tempo. Agora ele fala: vem cá, Jeremias, deixa eu te mostrar uma coisa. Aí Jeremias olha, e que coisa maravilhosa, eu vou falar à noite sobre isso. O milagre que Deus faz é mostrado na figura de um homem pegando o barro, amassando o barro, transformando o barro. Ele trabalha fora, querido. Ele trabalha fora. Ele trabalha fora para colocar pessoas em cima da roda. Você já deve ter sido ensinado, mas eu gostaria de te lembrar. Porque pode ser que alguém em casa ainda não sabe do que é que eu estou falando. Principalmente as pessoas novas, adolescentes, jovens. O oleiro, já viram a máquina de costura? Máquina de costura de pedal. Minha avó tinha uma, eu pegava aquela roda que tinha embaixo assim, e eu fazia de volante de carro. Ali eu aprendi a dirigir. O oleiro tinha uma coisa parecida com aqui, um pedal, e aquilo tinha um mecanismo que tinha uma roda que girava. Uma roda que girava, e aquela roda que girava, ele colocava o barro, ia molhando o barro, ia fazendo o formato da maneira que ele queria, de acordo com a sua vontade, diz a palavra de Deus. Olha para o versículo 2,
desce à casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Para isso precisamos, irmãos, estar no lugar onde Deus vai falar. Você que gosta de jogar videogame, tem uma galera ali que eu tenho certeza, e é igual eu, gosto de jogar um videogame. Mas tem um momento de jogar o videogame, tem um momento de jogar videogame, tem um momento de ouvir a palavra de Deus. Tem um momento de fazer a caminhada, de andar de bicicleta, de dar um mergulho no mar, mas tem um momento de ouvir a palavra de Deus. É isso que a palavra quer dizer nessa noite, nessa manhã. Desce à casa do oleiro. Precisamos estar no lugar em que Deus quer que nós estejamos. Precisamos estar no ponto de encontro, onde nós temos o Rei diante de nós. É através da música. É através da palavra cantada, pregada, lida, que o Rei vai nos dar as folhas, os documentos reais, para que nós passamos uma semana dentro do reino de Deus, de acordo com o que Ele prescreve. E é isso que Jeremias está falando para nós, através desse encontro que ele tem com Deus, num lugar especial, porque é na olaria que Deus trabalha o barro. Amém, irmãos? É na olaria que Deus constrói, é na olaria que Deus restaura, é na olaria que Deus, pelo poder da sua palavra e do seu Espírito, Ele molda os vasos, Ele molda as nossas vidas. Por isso, como Jeremias, somos chamados a ver esperança nesse encontro de Jeremias com o oleiro trabalhando o barro. Esperança da renovação. Ainda que tudo pareça incerto, querido irmão, querida irmã, ainda que tudo pareça que está longe de acontecer, como era o caso de Jeremias especificamente, que via pela frente um povo sendo destruído pela sua idolatria, pelo seu pecado, agora Deus vem trazendo esperança nesse acontecimento, onde o barro é transformado pelas mãos de um trabalhador incansável. O Senhor, irmãos, Ele quer nos levantar dos nossos lugares de cansaço. O Senhor quer nos levar para um lugar onde nós tenhamos esperança. Um lugar onde nós tenhamos a certeza de que possamos ser úteis. E que nessa pandemia nos deixou incertos da certeza do propósito da nossa vida em muitos casos. Onde nós nos sentimos às vezes pisados, amassados, não pelas mãos de um oleiro, mas pelas mãos de tantos outros, pelas mãos das ideologias, pelas mãos dos pecados que cometem contra nós, e às vezes pelos pecados que nos fazem com que nós sabotemos as nossas vidas. O Senhor quer olhar para cada um de nós, olhar nos nossos olhos e dizer: eu quero você em cima da roda, eu quero você dentro da olaria, transformado, transformada, dia a dia, de glória em glória, na palma das mãos do oleiro. Amém? Em segundo e último lugar, o pastor Vané diz que o pastor Batista prega 3 pontos, mas o meu só tem 2. Pelo menos essa manhã. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Se Ele, primeiro, é o Deus que trabalha fora da olaria, em segundo lugar, Ele trabalha também dentro da olaria. E é dentro da olaria que Ele trabalha mais. Lá fora Ele puxa para dentro. Aí Ele joga o Vanderlei em cima da roda. Ele joga o Josias em cima da roda, o Vanedes, o Valeriano e todos os irmãos que estão aqui. Ele joga o barro em cima do lugar onde ele trabalha. Mas é preciso acontecer um movimento. É um verbo. Alguns têm dificuldades com verbos. Declinar verbos não é uma tarefa muito fácil. Mas aqui tem um verbo hebraico
Eu não gosto muito de trazer a gramática para o público, porque dá a impressão que a gente quer se amostrar, mas é porque eu achei tão gostoso. Mas o verbo vaered, que foi traduzido desci, na Almeida Revista e Corrigida, e na NVI, no versículo 3, foi traduzido assim, fui. Fui. É o mesmo sentido. Um verbo que mostra obediência. Alguém que entendeu que é na olaria que o negócio vai acontecer. Pastor, mas o senhor está querendo afirmar que a igreja são as paredes? Também. Todo o contexto desta igreja é a olaria. Se a igreja fizer um luau lá na praia com os jovens, a olaria está lá, amém, irmãos? Então o jovem precisa ir lá na olaria no dia do luau. Onde a igreja está é a olaria. Se tem alguém agora acompanhando pela internet, está na olaria, está contemplando o que Deus está fazendo. E ele faz isso, ele obedece, ele desceu imediatamente. Isso significa que eu preciso copiar a atitude de Jeremias. E você também precisa fazer isso para o nosso bem. Precisamos ir onde Deus nos envia, precisamos descer as olarias, precisamos ir onde e quando Deus nos chama, porque o principal chamado Ele já fez na minha vida e na sua vida, foi quando Ele nos chamou à salvação, a esta graça maravilhosa, e nós dissemos, sim, eis-me aqui, Senhor. É o Deus que trabalha dentro e fora da olaria. É o Deus que trabalha noite e dia na sua olaria. Fazendo o quê? Amassando barro. E ainda que seja de manhã, e na internet alguém que está desviado ou desviada, ou alguém que ainda não teve um encontro real com Cristo, que está nos ouvindo nesta manhã, se ele está chamando a subir em cima da roda, se ele está te jogando em cima da roda e quer trabalhar a sua vida, não postergue, deixe o Senhor trabalhar a sua vida, e deixe que eu estou dizendo é uma maneira carinhosa de dizer, porque uma vez que ele pegar no barro, é imprescindível que ele faça a obra, e é inevitável que ele faça a obra. E você vai perceber o que Ele vai fazer na sua vida, e transformando, e restaurando, amassando, esticando, rasgando. Ele trabalha noite e dia em cima da roda eterna e cósmica, chamada universo de Deus. E nós somos como barro. E se nós formos abandonados à própria sorte, sabe quando você vai lá no sítio, sabe quando você vai no interior, e aí às vezes o seu carro volta com a roda cheia de lama, porque passa por aquelas estradas, você percebe que aquele barro ali, ele é inútil, ele é pisado pelos carros, pelas pessoas, pelos animais, ele não é trabalhado, ele não é colocado no forno, ele não é pintado, porque ele está ali. E alguém sem Deus é como aquele barro inútil, sem vida, sem forma, sem utilidade. Mas o que Deus quer falar para nós essa manhã é que esse novo tempo chamado pós-pandemia que está vindo, e esse tempo agora que estamos vivendo na pandemia, é um tempo em que Deus não parou de trabalhar as suas rodas, e que Ele quer trabalhar a minha vida e a sua vida, é o Deus que é o oleiro eterno, e que toma o barro que sou eu, e que toma o barro que é você, e que trabalha nele, e que molda segundo a sua vontade. É o Deus que trabalha dentro da olaria. Olaria é o lugar onde Deus atua de forma poderosa. Olaria é a igreja do Senhor Jesus. É a igreja espiritual que está dentro do reino de Deus e que expande-se a cada dia.
O oleiro é o soberano Deus, o soberano que faz aquilo que lhe apraz, e da maneira que Ele quer. Ele vai moldar a minha vida, Ele vai moldar a sua vida, como Ele quer, nos propósitos que Ele planejou para nós. E pode ter certeza, os propósitos soberanos de Deus são os melhores para mim, são os melhores para você. Ele estava fazendo, diz o texto, a obra sobre as rodas. Indo para o final, talvez passe pela sua cabeça: o que são as rodas, pastor? Eu já sei quem é o oleiro, já sei quem é o barro. As rodas movimentam o barro na velocidade que ele quer. As rodas dão direção e mobilidade às mãos do oleiro para que o vaso seja feito. Então as rodas são as representações da força, do mover do Espírito Santo nas nossas vidas, da maneira como Deus quer trabalhar. Ele trabalha na velocidade dEle, no tempo dEle, na direção dEle, e nós precisamos da velocidade da direção dEle na nossa vida e não da nossa, porque às vezes nós somos apressados em fazer a nossa vida do nosso jeito, ou às vezes nós somos lerdos demais, ou às vezes nós queremos girar para um lado, e Deus quer que a gente gire para o outro. As rodas são a própria eternidade, poder e soberania de Deus. E é só disso que nós precisamos. O Charles Spurgeon, um pregador inglês, batista, ele fala que a palavra de Deus é como uma água que ferve na dinâmica do Espírito. Já cozinhou ovo? Você coloca um ovo para cozinhar, aí fica, agora está na moda falar ovo molê, né? Molê que fala, acho que é francês. Moché? Poché, aí já tem um outro também, poché. Francês? Que chique, né? Mas o ovo, a água, ela vai moldar o ovo, do jeito que você quiser. Eu fui no restaurante uma vez, tinha ovo quadrado. Não sei como o camarada fez aquilo, um ovo quadrado. Alguma forma, alguma técnica. Quem endurece o ovo cozido é a água que ferve. Se o ovo é retirado da água, ele talvez não fique tão durinho do jeito que você queira. Fique daquela forma que algumas mulheres falam, quero nem ver. Se você quer ficar rígido, se você quer ser rígido, resistente, você precisa permanecer mais na água que é a palavra. A palavra que veio a Jeremias. A palavra que transforma. É isso que Jeremias viu. Um Senhor não apenas que dá forma ao vaso, mas também dá beleza. É isso que Jeremias viu, a peça de barro que é modelada, desenhada, pintada, levada ao forno e usada por ele, porque depois de pronto ele enche do Espírito, porque depois de pronto, depois de refeita, ele enche com o óleo santo. E muito mais importante do que isso, olhe para você, olhe para a sua vida, olhe para a sua família. O Dr. Martin Lloyd Jones, comentando esse versículo, disse: as digitais de Deus e a beleza de Deus estão estampadas no vaso, se ele está na casa do oleiro, em cima da roda. Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando na nossa vida, e nos refinando, e dando a beleza de Cristo, que é vista em nós. Por isso ele trabalha dessas duas formas. Os que estão longe da olaria, ele chama os que estão longe para olhar o que ele está fazendo e para trabalhar nas suas vidas.
Ele mostra suas obras aos que estão dentro da olaria, para que sejam animados, e para que sejam restaurados, e para que possam ser vasos que trabalhem, e trabalhem, e trabalhem, não só 23 anos, mas que trabalhem para todo sempre, aqui e na eternidade, para a glória de Deus. Ele é o Deus que trabalha, dentro e fora da olaria. É o Deus onipresente, onisciente, eterno e soberano. Amém? Você crê que Ele é o Deus que trabalha dentro e fora da olaria? Nós vamos cantar um hino agora, não é isso? Eu gostaria de orar, porque talvez na sua família tem alguém que está fora da olaria. Preciso só que você creia que Deus é aquele que vai lá fora e traga para dentro. Pastor, mas será que Jeremias estava desviado? Eu não estou falando só desse contexto, mas também. Mas Jeremias estava sem força, por isso ele trouxe ele para dentro da olaria. Estava desanimado, estava chorando. Talvez eu estou falando para alguém que está aqui dentro hoje, e que não tem contemplado a obra do oleiro. Eu quero desafiar você a perceber nos detalhes o que Deus está fazendo. E que Ele vai moldar a sua vida da maneira que Ele quer. À noite eu vou partir do versículo 4. Você vai ver o que Deus quer fazer na sua vida, na minha vida e na vida dos seus familiares. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, obrigado por este tempo, pela Tua palavra. Obrigado por ser o Deus que trabalha dentro e fora da olaria. Continue, ó Deus, moldando os barros inúteis, barros úteis, aqueles que já se quebraram e que precisam ser refeitos. Senhor, aqueles que continuam inteiros, ó Deus, continue embelezando, continue, ó Deus, fazendo acabamentos, dia após dia. Ó Senhor, continue enchendo esses vasos do Teu Espírito, do óleo do Senhor, em nome de Jesus. Assim como o Senhor tem feito nesses 23 anos, continue, ó Deus, modelando e usando vasos de honra na Tua igreja, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos adorar o Senhor, é isso, pastor Josias? Quero agradecer aos irmãos, à igreja, pastor Josias, pastor Vanedson. À noite, permitindo Deus, nós estaremos juntos mais uma vez para continuar em Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 4. Não somente para fazer um feito singular, é preciso agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-la com todo amor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Oh, talvez alguma vida possas alegrar com palavras cheias de amor, ou quem sabe algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Salvador, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Mesmo que a
agitado seja aqui o teu viver, ser mais firme em tua devoção. Vem ao teu redor que a gente triste a perecer, sem ter certeza da salvação. Brilha, brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Amém? Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê